E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Felipe. Eu fiz parte da ITEP de 2018 até 2020, onde no último ano tive a oportunidade de ser presidente e durante a minha trajetória eu tive o privilégio de participar de alguns projetos que envolviam o financeiro. Então, é um prazer imenso poder estar compartilhando um pouco do meu conhecimento aqui com vocês. E também, quem vai estar nessa jornada aí comigo é o Matheus, que foi diretor de projetos durante a minha gestão também. Então, para a gente começar, acho que uma coisa super importante para alinhar antes é a diferença entre competência e caixa, né? Quando a gente for fazer as nossas análises financeiras, for olhar para o financeiro de uma empresa, esses dois conceitos, eles são muito importantes, pois eles são basicamente dois caminhos que a gente pode olhar para os dados financeiros da empresa. O primeiro, que é competência, ele, como o próprio nome fala, fala muito sobre a competência de eu conseguir executar algo. Então, acho que um exemplo super simples, né? Fui lá, comprei uma calça jeans de R$ 200, parcelei ela em 6 vezes. Quando a gente fala de competência, todo esse R$ 200 vai entrar no mês que eu comprei. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que está comprando uma calça jeans, o que vai entrar na minha competência é que vai sair no meu demonstrativo financeiro é que eu vou ter um saldo negativo de R$ 200. Já quando a gente olha por esse olhar de caixa, como o próprio nome diz, eu estou preocupado quando o dinheiro vai entrar ou quando o dinheiro vai sair do meu caixa. Então a gente pode fazer até essa analogia do cofre, né? Ali, pô, se eu estou recebendo meu dinheiro, se eu conseguir tocar nele, né, na conta bancária, enfim, é porque ele consegue sim entrar no meu demonstrativo de caixa. A partir do momento que eu não tenho mais aquele dinheiro, então ele também vai, no caso, entrar como uma saída do meu demonstrativo de caixa. Então, a grande diferença entre um e outro é essa questão de incompetência. Não me preocupo muito quando que o dinheiro vai sair ou quando vai entrar no meu caixa. Eu me preocupo com quando aquela ação foi realmente efetivada, quando a venda foi feita, quando aquela compra foi realmente efetivada. Já no caixa, eu estou muito mais preocupado com quando aquele dinheiro vai entrar. Por exemplo, eu posso, como empresa, né, receber um pagamento de R$ 15.000 em 10 vezes. Então eu vou receber a cada mês, durante 10 meses, entradas consecutivas, né, no meu caixa de R$ 1.500. Então é essa que é a grande diferença aqui dentro desses conceitos. Isso é super importante porque todas as outras análises que a gente for fazer aqui, elas têm essa diferença. E é super importante para quando vocês entrarem fazendo uma consultoria dentro de uma empresa, que vocês consigam separar esses dois conceitos, porque senão todos os outros indicadores vão ficar muito confusos e vocês vão ficar super perdidos para qual caminho seguir. Olá pessoal, tudo bem? Sou Matheus. Como o Felipe falou, fui diretor junto com ele na gestão 2020. Estive na ITEP de 2019 a 2020. Também tive o privilégio de fazer diversos projetos que envolviam financeiro e hoje vou poder estar aqui com vocês também, complementando um pouquinho da minha experiência que eu tive. Bom, a partir desses conceitos de competência e caixa, é muito importante a gente olhar para as ferramentas que a gente tem para trabalhar com o financeiro sabendo essa diferença. Então, a primeira análise que a gente vai tratar aqui vai ser uma análise de caixa. Então, como o Felipe falou, considerando as entradas e as saídas efetivas do dinheiro das contas correntes que a gente tem no nosso financeiro. Bom, falando um pouco de caixa, então, é, à direita ali a gente consegue ver um demonstrativo financeiro de caixa. Pode ver que ele é bem estruturado em relação aos recebimentos, às entradas, né, nas linhas azuis, e as saídas efetivas nas linhas vermelhas. A gente vai ver a diferença depois também com o DRE à frente, como que é a nomenclatura. Bom, entendendo um pouco a cara do fluxo de caixa, a gente consegue entender quais são os indicadores aí mais importantes que a gente vai controlar em relação ao nosso caixa. Eu trouxe alguns deles que eu considero os mais importantes, principalmente trabalhando hoje em dia nessa área financeira e entendendo um pouco mais o que a gente deve de fato controlar para evitar que a empresa tenha maiores riscos, né? Então, quando a gente fala em indicadores, a gente tem o nosso NCG, sendo a nossa necessidade de capital de giro. Então, quando a gente fizer um planejamento financeiro para ao longo de um ano completo, a gente precisa entender qual que é a necessidade que a gente precisa de injetar mais dinheiro, de repente fazer um aporte de sócios para segurar, de repente, algum cenário que a gente tenha de decrescimento
do saldo do caixa da nossa empresa. Então, é muito importante a gente saber, porque de repente a gente vai chegar num período do ano de dificuldade, a gente não vai ter caixa, a empresa pode até mesmo quebrar numa situação crítica. A necessidade de capital de giro vai ser definida, então, pelo menor valor, ou melhor, o maior valor negativo que eu vou ter de saldo previsto para o meu fluxo de caixa no ano que a gente está planejando. O próximo indicador, então, vai ser a inadimplência. A gente precisa controlar qual que é a porcentagem dos valores que a gente tem a receber que estão vencidos, que estão atrasados, em relação a tudo aquele valor que a gente tem de recebimentos, e que isso a gente vai conseguir controlar e tomar ações para evitar e diminuir essas porcentagens. Outro indicador mais que óbvio é saber o quanto a gente tem de saldo acumulado no caixa, então qual que é o saldo das nossas contas correntes, que de fato a gente tem de dinheiro na nossa conta. E um outro indicador, uma linha, a gente pode ver que é a penúltima linha ali das saídas, o extraoperacional, né, que vai ser todos aqueles valores que não vão estar diretamente ligados à operação, mas que são valores que muitas vezes dentro da organização financeira da empresa acabam passando desapercebidos, mas têm um grande impacto. Por exemplo, um sócio que tira um prolabore muito alto, uma divisão de lucros desproporcional, né, ou investimentos que estão sendo feitos sem analisar de fato o retorno que ele traz. Então, se a gente tomar uma atenção especial para esse extraoperacional, a gente consegue também reduzir bastante as saídas do nosso caixa numa estratégia de redução de custos. Bom, falando um pouquinho também de outros indicadores, a gente vai ter aqui um indicador fundamental que vai ser o prazo médio de pagamento de recebimento, ou pagamento das nossas contas, ou recebimento em relação às vendas que a gente realizou. Né? Por que a gente precisa entender isso? Porque se a gente tem um prazo médio de recebimento mais alto do que o prazo médio de pagamento das nossas contas, a gente vai provavelmente tirar mais dinheiro do nosso caixa do que de fato deveria entrar, e pode ser que a gente chegue num cenário de até mesmo colapsar esse modelo financeiro. Bom, cálculo aqui a gente tem duas formas, ou a gente vai calcular para uma média ponderada da venda dos nossos produtos e dos prazos, sendo o valor total das vendas o fator ponderador, ou a gente vai utilizar uma expressão em cima do nosso demonstrativo de fluxo de caixa, que vão ser as contas a receber média do período dividido pela receita líquida vezes 360. Vou deixar à direita aqui um exemplo para praticar, onde a gente vai poder tentar encontrar as fórmulas dessa média ponderada, que vai ser possivelmente o método mais utilizado na hora de fazer as projeções e os planejamentos que a gente for realizar. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre algumas análises de competência, lembrando os conceitos que a gente já comentou, né? Competência, a gente não vai estar tão preocupado quando o dinheiro vai estar entrando no nosso caixa ou não. Se realmente aquela compra ela foi paga, ou aquele recebimento que a gente tinha realmente foi entrado no nosso caixa. A gente vai se preocupar muito com a competência que a gente teve de vender algum produto ou serviço naquele mês, ou então aquela conta com um valor inteiro que foi cobrada naquele mês, sem ter a necessidade de ela ter saído ou entrado no caixa. O primeiro indicador aqui, quando a gente vai olhar para análise de competência, é a margem de contribuição. Essa margem de contribuição, ela basicamente vai nos dizer o quanto das nossas receitas, excluindo os nossos custos e despesas variáveis, está sobrando para o nosso negócio. Então, justamente por isso que o cálculo desse indicador, ele é o valor das vendas que eu efetuei, até a gente vai fazer um exemplo depois, subtraído dos meus custos variáveis e das minhas despesas variáveis. Esse indicador é super importante para a gente entender o quanto que o nosso produto realmente ele é rentável por si só, sem se preocupar com algumas das despesas fixas e custos fixos que não necessariamente vão variar com as vendas dos nossos produtos. Uma vez que a gente tiver um produto que tem uma margem de contribuição baixa, quanto mais a gente vender aquele produto, mais custos a gente vai ter embutido. E isso pode provocar vários danos ao negócio, né? A ideia é que a gente consiga sempre manter tanto, obviamente, custos fixos quanto custos variáveis de uma forma bastante reduzida. Mas esse é um indicador que é super importante, tanto quando a gente vai olhar para a precificação de um produto, né? Então, no caso, quando
muitas vezes a gente realiza, né, um serviço de precificação ou custeio de algum produto ou serviço, a gente olha bastante para a margem de contribuição, mas também no caso de estruturação financeira ou planejamento financeiro, ele é um indicador super útil para a gente conseguir entender qual que é a saúde realmente do negócio e o quanto que o produto ou serviço que ele tá ofertando para o mercado é saudável por si só. Certo? E também é um indicador super importante da metade do nosso DRE, né? Porque se a nossa margem de contribuição tiver uma margem de contribuição alta e quando a gente vê o lucro líquido, né, tiver muito abaixo, a gente sabe que provavelmente a gente vai ter ou despesas fixas ou custos fixos bem mais altos do que o desejável. Então aqui só para a gente ilustrar um exemplo, a margem de contribuição nesse caso aqui, nesse caso que está à direita, até coloco aqui um quadradinho para a gente ilustrar bem. Nesse DRE, quando eu olho para essa aqui que está realmente realizado, eu tenho uma receita operacional líquida. E daí até uma dica, né? Super importante que dentro da margem de contribuição a gente calcule sempre usando a receita operacional líquida. O que significa isso? Deduzindo os meus impostos, né? Então, principalmente impostos sobre vendas. E daí, imposto sobre vendas pode ser das mais diversas siglas, né? E é super importante quando a gente for fazer um projeto, buscar entender com o contador da empresa, buscar olhar para notas fiscais, para DARFs que essa empresa já efetuou o pagamento, para a gente entender qual que é o regime tributário da empresa e com isso conseguir ter uma eficiência melhor no nosso cálculo de DRE. Então, nesse caso, eu tenho uma receita líquida que é de 1.785.000 e eu vou ter que subtrair os meus custos fixos, que são de 348.000, e também subtrair das minhas despesas variáveis. Custos fixos não, desculpa. Custos variáveis. Então, eu tenho custos variáveis que são de 348.000 e tenho despesas variáveis que são de 136, né? Custos variáveis são aqueles custos que vão estar envolvidos na produção do meu produto ou serviço ou mercadoria. Então, custos de materiais, custos de mão de obra. Já a parte de despesas variáveis são geralmente, né, a gente fala em despesas comerciais, então taxa de cartão, comissão de vendas, tudo que vai variar conforme eu consigo efetuar mais vendas daquele meu produto. Nesse caso, a gente tem essa receita que é de 1.700.000, a gente tem um custo variável que é de 348.000 e uma despesa variável que é de 136.000. Se a gente efetuar essa conta que está aqui, a gente vai chegar a uma margem de contribuição de 1.299.000. Com isso, a gente consegue chegar em um indicador que é importante também, que é a porcentagem de margem de contribuição, que nos fala sobre o quanto que sobrou para nós depois de tirar custos e despesas, a gente vai ter em relação à nossa receita operacional líquida, que é de 72,80%, certo? Até aqui eu estou vendo um errinho, mas a gente vai fazer as mudanças ao vivo aqui. Na verdade, a gente tem, ao invés de 1.800.000, é 1.785.544 com zero. Porque a gente está sempre olhando para a receita operacional líquida e não a receita operacional bruta. Seguindo, então, outro indicador super importante é o custo de mercadoria vendida, que é até, quando a gente olha para a margem de contribuição, é um pouco dependente desse custo. Então, esse custo ele é basicamente referente a todas as mercadorias, todos os serviços e produtos que foram vendidos, né? E a gente registra ele dentro de um DRE. Existem 3 tipos desse indicador, dessa métrica, que é custo de mercadoria vendida, que é um item comercializado, né? Então, por exemplo, compro lá, tem uma mercearia que eu compro Coca-Cola, eu compro uma Pepsi, por exemplo. Isso é uma mercadoria porque eu simplesmente estou comprando de um fornecedor e estou comercializando ela. Também tenho um custo de produto vendido, que é quando eu consigo transformar matérias-primas em realmente produto acabado. Então, entra no meu processo o material e sai realmente um produto que tem valor para um cliente. E, em terceiro lugar, é o custo de serviço vendido, que o produto, né, vendido no caso são horas trabalhadas para algum cliente, é o conhecimento. Então, sempre quando a gente fala de odontologia, advocacia, geralmente a gente vai ter esse tipo de indicador, porque se trata de serviço. Como eu falei ali, existem diversas formas da gente conseguir calcular esses custos e a gente comentar aqui como seria isso
seria um vídeo de 50 minutos no mínimo. Então eu vou estar colocando aqui um outro vídeo onde o Matheus, que foi diretor de projetos, consegue dissertar um pouquinho melhor sobre esse tema e também ensinar com muito mais profundidade sobre isso. O que fica aqui e que é super importante dentro dos indicadores de competência, o CMV ele é super importante, então eu preciso ter a noção dos meus custos variáveis e das minhas despesas variáveis. Eu consigo, através disso, calcular minha margem de contribuição. Como que eu consigo chegar nesses custos? Aí é um tema super amplo que a gente fala muito sobre custeio. Existem diversos métodos de alocar custos e também existem dois principais métodos para a gente conseguir olhar para os custos dentro da empresa, que é o custeio direto ou o custeio por absorção. Então, pessoal, quando a gente passa para outros indicadores a nível de competência, a gente tem dois principais, que é o ticket médio. Então, um indicador super simples que fala, ok, se eu faturei X mil reais e esses X mil reais vieram provenientes de tantos clientes, eu vou simplesmente dividir esses dois valores. Então, é a quantidade que eu faturei dividido pela a quantidade de clientes que me foram, que me compraram aquele produto ou serviço, que me proveniram esse faturamento. Esse indicador é importante para a gente analisar, então, por exemplo, o ticket médio por receita, por tipo de receita, por tipo de produto ou serviço, para entender quais que são os principais, tanto os produtos ou serviços que possuem ticket médio maior, ou comparar até o ticket médio com o que a gente falou, né, que é o CMV, ou o CPV, ou CSV, comparar o ticket médio com o custo para a gente entender em média como é que está sendo a nossa margem ali. Também, outro indicador importante é o lucro líquido, que a gente fala que é a última linha do DRE, né? Então ele é a dedução de todos os custos da minha empresa. Então, por exemplo, eu tenho receita ali, eu vou tirar impostos, vou tirar despesas fixas, despesas variáveis, vou tirar custos fixos, custos variáveis, vou tirar impostos, vou tirar amortização, vou tirar depreciação, e daí sim eu vou ter lucro líquido. Certo? Despesas fixas e variáveis, custos fixos e variáveis, a gente já explicou um pouco por cima mais ou menos o que é. Acredito que em outros módulos vocês também tenham aprendido. E por fim, é isso. Só para dar um exemplo aqui no lucro líquido, a gente tem esse demonstrativo aqui, onde eu consigo observar de forma bem clara tanto a receita operacional bruta, eu vou deduzindo dos meus impostos, chego à receita operacional líquida, tiro os meus custos fixos, chego ao lucro bruto, tiro as minhas despesas variáveis, chego à margem de contribuição, posteriormente as minhas despesas fixas, são todas as despesas administrativas, com pessoal, de limpeza da nossa empresa, algumas despesas tributárias que possam ocorrer, então é mais ou menos isso. Aí eu chego aqui no meu resultado financeiro. Então, essa linha aqui geralmente é tanto depreciação, que a gente já explicou mais ou menos que seria, né? Tem uma depreciação ali, então significa que eu estou perdendo valor com o tempo sobre algum passivo que eu tenho. Então, pode ser um computador, pode ser um maquinário. Conforme um bem que eu possuo vai perdendo valor com o tempo, isso significa que ele está depreciando. A perda desse valor com o tempo, o valor exato é o meu custo com depreciação. No caso de amortização, também é uma coisa similar, porém, geralmente amortização sobre juros de dívida, sobre dívidas no geral que a empresa obtém para, ou seja, financiar a sua operação, ou enfim, para qualquer outro propósito. Posteriormente, a gente tem lucros antes do imposto de renda, e aqui no final a gente tem o lucro líquido. Após todas as deduções sobre a nossa receita, a gente possui lucro líquido. Esse indicador é super importante para conseguir calcular qual que é a geração realmente de valor que a gente está tendo. Isso demonstra muito a eficiência que a empresa está tendo para conseguir tanto gerenciar os seus custos como as suas receitas. Esse indicador é essencial, que principalmente para empresas como a ITEP trabalha, né, que não são empresas de alto crescimento, empresas que buscam ter o crescimento acima de tudo, é supra-sumo que esse indicador seja positivo. Bom, entrando agora em mais uma das ferramentas, até a gente, quando recebeu o tópico do vídeo, a gente pensou bastante em que ferramentas trazer, se eram ferramentas mais técnicas ou ferramentas de análise. A gente vai tentar trazer um pouco dos dois.
Agora a gente traz mais uma ferramenta de análise, né, análise vertical e horizontal, baseada em cima desses dois demonstrativos que a gente viu anteriormente, né? O demonstrativo de caixa e o demonstrativo de competência. Para entender o que é análise vertical, é bem simples, o nome já nos esclarece isso, né? Quando a gente fala de análise horizontal, a gente vai estar buscando entender a evolução de um determinado elemento dos nossos demonstrativos em relação ao período anterior. Então, como que, de repente, nesse mês eu cresci o meu faturamento em relação ao mês anterior, ou eu diminuí a minha despesa em relação ao mês anterior. Isso a gente vai estar falando de uma análise horizontal, normalmente calculada em relação a uma porcentagem de crescimento ou decrescimento. Já quando a gente fala de análise vertical, né, a gente vai estar conhecendo como uma análise da estrutura do demonstrativo que a gente está estudando. Então, normalmente vai ser no mesmo período, né, seja lá um mês ou um ano, qual a porcentagem de um determinado elemento em relação ao faturamento, por exemplo. A gente aprendeu lá sobre a margem de contribuição, né? Então a gente entende que a margem de contribuição era de 72% em relação ao faturamento. Então aí a gente tinha um indicador de uma análise vertical, né? E entendendo essas duas análises, a gente vai conseguir muito melhor apresentar os resultados das análises financeiras que a gente for realizar. Eu não trouxe nos demonstrativos exemplos, mas eu trouxe em gráficos, né? E simplesmente nos indicadores. Então a gente consegue perceber nesse gráfico, por exemplo, a evolução do determinado elemento do demonstrativo, como nesse caso os custos e as despesas. E à direita a gente consegue entender a análise vertical em relação ao faturamento. Então, a equipe técnica é um custo que representa 10,8% em relação ao faturamento da empresa. Isso já nos dá uma visão do quanto a gente tem de despesa em relação ao faturamento e como que essa despesa está evoluindo ao longo do tempo. E aqui no próximo slide a gente tem só um comparativo em relação ao que foi no slide anterior planejado ao que foi de fato realizado neste exemplo, né? Então a gente tem lá planejado para ser uma porcentagem de 10,8%, mas a gente realizou no período analisado 8,2% e assim por diante. Então, só para evidenciar a importância também de fazer um planejamento financeiro e depois, conforme os dados forem concretizando, fazer a devida comparação. Bom, pessoal, então essas foram as ferramentas de análise que a gente quis trazer. Como eu falei, não necessariamente uma ferramenta computacional ou algo nesse sentido que a gente pudesse estar aprendendo hoje, mas principalmente que a gente pudesse ter uma visão de análise, que é o que de fato vai entregar o resultado no fim dos nossos projetos. Mas, para não deixar também passar em branco aquilo que a gente tanto às vezes aspira a aprender, que é mexer no Excel ou trabalhar com dados e tudo mais, a gente vai trazer um pouquinho hoje essa ferramenta como uma visualização de um trabalho prático que a gente fez, só para entender o macro processo que a gente usou para desenhar essa modelagem de dados aí e apresentar esse resultado para o nosso cliente. Bom, então essa planilha ela foi do projeto da Thermomatic, que eu fiz junto com o Felipe no início do ano de 2021. Foi? 2020? Deu não. 20 não, porque 20 eu tava. Não, 2021, isso. 20 foi o ano da gestão. Bom, então essa foi a planilha que, junto com o Felipe e o Gabriel Botin, a gente realizou o projeto da Thermomatic no início de 2021. Mesmo depois de eu e o Felipe já ter saído da ITEP, a gente permaneceu para finalizar esse projeto. Aqui o exemplo então que a gente quer trazer é como que uma base de dados pura, como a gente chamou nesse trabalho, se transforma naqueles demonstrativos, naqueles resultados que a gente apresentou. Nessa tela aqui a gente já aproxima da apresentação dos dados, né? Então aqui o outro passo que a gente teve foi de criar uma segmentação de dados, que são esses filtros, nada mais do que isso, onde a gente consegue aqui escolher os produtos que a gente quer analisar e outros fatores também, né? Então o canal de vendas, se a gente quiser isoladamente fazer uma análise de um determinado produto pelo canal de venda ThermoShop, a gente vai filtrar os dados lá da base de dados e vai conseguir ter outros cálculos aqui à esquerda que foram relacionados somente a esse canal de venda. A gente pode também combinar segmentações de dados e a partir dessa combinação ir afunilando as nossas análises.
Só para entender como funciona a segmentação, voltando aqui na base de dados, a gente vai perceber que algumas linhas foram ocultadas, né? Ou seja, filtrando então os dados conforme a segmentação que a gente havia realizado. Aqui nos cálculos, então, a gente vai utilizar aí muito fórmulas como soma Cs, média Cs, PROC-V, para conseguir estruturar esse cálculo e a partir dessa tabela de cálculo conseguir gerar então os gráficos e a apresentação dos resultados da nossa planilha. Então, como aqui a gente pode ver, numa das planilhas que a gente apresentou os resultados, a gente conseguia, a partir daquela tabela de cálculo anterior, gerar esses gráficos de análise. Então, esse aqui é um gráfico de equação de preço versus demanda, onde a gente entendia o comportamento do preço em relação à evolução da demanda, né? E outros indicadores que a gente foi construindo ao longo do trabalho. Essa breve apresentação é mais para mostrar como que às vezes os resultados e as análises não bastam a gente entender como elas funcionam, mas também como que a gente vai aplicar todos esses conceitos para, de uma base de dados qualquer, transformar tudo isso em cálculos, transformar tudo isso em resultados para apresentar para as empresas. Bom, pessoal, então esse foi o treinamento. A gente tentou trazer algumas ferramentas, algumas análises que a gente utilizou bastante no tempo que a gente trabalhou na ITEP, nos projetos financeiros. Eu também segui um pouco nessa área, então consegui trazer algumas coisas até novas que na época da ITEP a gente não trabalhou, mas que eu tenho certeza que é o que entrega resultado, que é de fundamental importância para apresentar para os nossos clientes também. E obrigado pelo convite, contem comigo também, qualquer coisa entre em contato. O pessoal da ITEP aí, algum provavelmente vai ter meu contato e estou à disposição. Passo a palavra para o Felipe aí também fazer as honras finais. É isso aí, galera. Sempre um prazer poder estar colaborando com vocês. Se tiverem alguma dúvida aprofundada sobre o assunto, também tenho certeza que o pessoal vai ter meu contato, então podem me chamar. E referente a esse tema de financeiro, o que eu tenho de mensagem final e na verdade que vale para todos os projetos, é ter um foco no cliente, não se mixem por simplesmente entregar algo que proporcionou desenvolvimento para vocês, mas que para o cliente não vai entregar resultado algum. O foco tem que ser nele. Se vocês querem ser bons consultores e principalmente ter um impacto dentro da ITEP, o foco tem que estar sempre no cliente e não somente no desenvolvimento de vocês. Perfeito, isso aí. Um abraço. Abraço.